Oi, meus amores! Hoje nós vamos finalizar o tapete Cinderela. Para confeccionar esse tapete, é o tapete Cinderela, né? Nós vamos usar uma agulha 3,5, uma tesoura, um Max Color na cor 6085, o Multicolor Premium na cor 9284 e o Multicolor Premium na cor 9427, né? E o Max Color branco. Todos eles número 6, certo, gente? A numeração do branco é a mesma, né? Não muda, é 8001. Número 6, todos eles. No primeiro vídeo, nós gravamos, né, os motivos do meio e paramos quando a gente vai começar o segundo motivo do tapete, né? Gente, outra coisa, não se esqueçam de se inscrever, tocar o sininho, certo? O sininho, tocando o sininho, você recebe as notificações do canal direto no seu celular, certo? Tudo que eu postar vai cair para você. E também deixar seu like, o seu comentário aí, que é muito importante para o canal, tá bom? Então, vamos continuar a nossa aula. Mas não se esqueçam de se inscrever. No primeiro vídeo, a gente veio trabalhando, né, até o momento onde a gente vai começar a fazer o segundo motivo dos detalhes, que eu falei para vocês que é a mesma coisa que a gente fez aqui no centro. Mas eu vou iniciar aqui para vocês verem como é o segundo, que é a mesma coisa, é uma sequência de repetições do primeiro motivo. Nenhum dos pontinhos de base, eu vou prender a minha linha, né? O Multicolor Premium na cor 9427. Eu vou vir nenhum dos pontinhos de base. Lembra que a gente parou, nós não cortamos a linha, porque depois a gente vai continuar, depois dos motivos, a gente vai continuar o nosso trabalho, certo? Então, você pode estar cortando, eu não corto. Eu paro para depois continuar sem ter que estar emendando. Nenhum dos pontinhos de base, eu vou prender a minha linha com um ponto baixo, certo? Feito isso, eu vou subir com um cordão de 5 correntinhas. 3, 4, 5. Vou voltar no mesmo pontinho de base e vou sobrepor um ponto alto, certo? Laçando apenas uma argolinha, aquelas argolinhas que a gente reservou, certo? Feito isso, eu subo com 2 correntinhas, viro de ladinho, olha. E sobre esse ponto alto, nós vamos sobrepor um total de 6 pontos altos. Contando com as 2 correntinhas que a gente subiu, 7 pontos altos. Trabalhamos 7 pontos altos, agora você vem, olha, entre o ponto baixo e o ponto alto que você prendeu, olha, leva a agulha, tá vendo? Lá na argolinha. E vai fazer um ponto alto. Você trabalhou um ponto alto, você vai confeccionar 2 correntinhas. 1, 2, vai voltar no mesmo espacinho de base e vai sobrepor um ponto alto. Olha, então, nós temos 7 pontos altos. No meinho, entre o ponto alto e o ponto baixo, a gente vai sobrepor um ponto alto. 2 correntinhas, voltar no mesmo espacinho de base, um ponto alto. Feito isso, olha, você vira novamente o seu trabalhinho, tá vendo? E vai sobrepor mais 7 pontos altos. Então, olha aqui, trabalhamos mais 7 pontos altos. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, certo? Agora, você faz uma correntinha, você vai levar a agulha aqui, olha. Passou a agulha aqui, você volta lá na sua base, conta 3 pontinhos. 1, 2, 3, laça o próximo, olha. E vai juntar a base com os seus elos com um ponto baixo. Tá vendo? Olha aqui. Feito isso, novamente, você trabalha um cordão de 5 correntinhas. 3, 4, 5. Olha, volta aqui nesse mesmo espacinho, sem prender na base, e trabalha um ponto alto. Trabalhou um ponto alto, você vai trabalhar 2 correntinhas. 1,
duas. Essas duas correntinhas faz a vez de um ponto alto. Sobre esse ponto alto de base, você vai sobrepor mais 6 pontos altos. Trabalhamos 7 pontos altos, olha, tá vendo? Entre o ponto alto e o ponto baixo, no meinho, você vai sobrepor um ponto alto. Trabalhou um ponto alto, duas correntinhas. Trabalhou duas correntinhas, volta no mesmo espacinho de base, olha, e vai sobrepor um ponto alto. Trabalhou o ponto alto, você vira novamente o seu trabalhinho, olha. Aqui. E vai sobrepor 7 pontos altos, certo? Trabalhamos 7 pontos altos, uma correntinha, volta no mesmo espacinho de base, olha, leva a agulha, aí você vai lá na sua base, conta 1, 2, 3, laça o quarto pontinho e prende com um ponto baixo. Você percebe que é a mesma coisa que a gente trabalhou no centro do nosso tapete. Até mesmo a quantidade de pontos que a gente pulou é a mesma quantidade de pontos que a gente vai pular aqui, certo, gente? E assim nós vamos fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Olha, chegamos no último. Você vai levar a agulha, olha. Aí, você vem aqui, olha, na primeira argolinha aonde a gente iniciou, certo? Leva e fecha com ponto baixíssimo. Feito isso, você faz uma correntinha, certo? Corta uma pontinha de 4 a 5 centímetros aí, puxa e amarra, e essa pontinha você vai esconder no avesso entre os pontos. Olha aqui para vocês verem. Depois que você faz a emenda, você nem percebe onde você começou e onde você terminou, tá vendo? Olha, fica igualzinho. Agora, vamos continuar a nossa base branca, que lembra que eu falei para vocês que eu não corto, eu deixo, mas você pode estar cortando. Agora, a gente vai continuar essa carreirinha da onde a gente parou. Na carreira anterior da branquinha que a gente parou, nós trabalhamos, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, um aumento. O aumento são 2 pontos altos no mesmo pontinho de base. E continuou, olha, 6 pontos altos, um aumento, 6 pontos altos. Chegamos no último pontinho, a gente emendou com ponto baixíssimo, subimos com as 3 correntinhas. As 3 correntinhas faz a vez de um ponto alto. Agora, nós vamos trabalhar 7 pontos altos, contando com as 3 correntinhas, e no próximo um aumento. Então, agora, olha, contando com as 3 correntinhas, nós vamos trabalhar 7 pontos altos. Então, trabalhamos, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No oitavo pontinho, tá vendo que agora a gente laça o ponto todo, não só uma argolinha, o ponto todo. No oitavo pontinho, nós vamos trabalhar 2 pontos altos no mesmo pontinho de base, olha. Então, trabalhamos 7 pontos altos, um aumento. Agora, novamente, nós vamos trabalhar mais 7 pontos altos. Trabalhamos 7 pontos altos novamente, no oitavo pontinho. Você vê que o aumento dá no segundo ponto da primeira, da carreirinha anterior. Então, olha, 7 pontos altos no oitavo, 2 pontos altos no mesmo pontinho de base. E assim a gente vai fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições. 7 pontos altos, um aumento, 7 pontos altos, um aumento, e assim a gente vai fazer todo o contorno, certo, gente? Então, a gente vai fazendo todo o contorno. 7 pontos altos, um aumento, 7 pontos altos, um aumento. Chegamos no nosso último pontinho, você vai lá no primeiro pontinho inicial, que é as 3 correntinhas, conta 1, 2, 3, laça a terceira, fecha com ponto baixíssimo. Feito isso, você vai subir com 3 correntinhas. Essas 3 correntinhas faz a vez de um ponto alto. Agora, nós vamos trabalhar 4 pontos altos. Trabalhamos 4 pontos altos. No quinto pontinho, nós vamos trabalhar o ponto puff. Olha, você leva a agulha, olha, passa a agulha por baixo do ponto de um lado para o outro, olha, vira e vai fazer 3 laçadinhas, olha, 1, 2, 3, certo? Agora, você tira de uma só vez, olha, 2 argolinhas na agulha, fechou. Volta lá na sua base e, novamente, você vai trabalhar
4 pontos altos, ponto sobre ponto. Trabalhamos 4 pontos altos, novamente, nós vamos trabalhar o ponto puff. Olha, eu levo a agulha, tá vendo? De um lado para o outro no ponto. E faço 3 laçadinhas. 1, 2, 3, laçando o mesmo ponto, certo? E fecho de uma só vez, olha. Fica com 2 argolinhas, fechou. Volta lá na base, novamente, 4 pontos altos. E assim a gente vai fazer todo o contorno, gente, olha. 4 pontos altos, um ponto puff. 4 pontos altos, um ponto puff. E assim a gente vai fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Então, a gente vai fazendo todo o contorno, olha. 4 pontos altos, um ponto puff, 4 pontos altos, um ponto puff. Chegamos no último pontinho, a gente vai lá nas 3 correntinhas iniciais e conta 1, 2, 3. Laça a terceira. Fecha com ponto baixíssimo. Agora, a gente vai trabalhar uma correntinha, puxar e cortar. Agora, nós vamos trocar de linha, certo? Agora, nós vamos trabalhar com Barroco Multicolor Premium na cor 9284. Agora, olha, entre um ponto puff e outro, nós temos 4 pontos altos. Você vai vir no primeiro pontinho, certo? Você vem no primeiro pontinho, vai laçar a sua linha rosa, certo? Vai subir com 3 correntinhas, 1, 2, 3. No primeiro pontinho, depois do ponto puff, certo? Vai voltar no mesmo espacinho de base e vai sobrepor um ponto alto. Então, no primeiro pontinho de base, nós vamos ter 2 pontos altos e depois nos outros 3 pontos sobre ponto. Olha, em cima de cada pontinho de base, você vai sobrepor um ponto alto. Então, olha aqui, no primeiro pontinho, nós trabalhamos 2 pontos altos no mesmo pontinho de base. Depois, trabalhamos 3 pontos altos, ponto sobre ponto. Então, a gente tem 5 pontos altos. Agora, ponto puff. Chegamos no ponto puff, olha, você vira ele de ladinho, leva a agulha e vamos trabalhar sobre o ponto puff, um ponto puff, olha. A mesma quantidade de laçada, 1, 2, 3, laçou, tirou de uma só vez, fechou. Volta lá na base, no primeiro pontinho de base, você vai sobrepor 2 pontos altos no mesmo espacinho de base. Olha, 1, volta no mesmo espacinho de base, 2, certo? Agora, nós vamos trabalhar 3 pontos altos, ponto sobre ponto. Trabalhamos os 3 pontos altos, olha, gente, então, no primeiro pontinho, depois do ponto puff, é um aumento, olha, 2 pontos altos, no mesmo pontinho de base. Trabalhamos 3 pontos altos, ponto sobre ponto. Chegamos no ponto puff, olha, você vira ele de ladinho, olha, tá vendo? Você passa a agulha de um lado para o outro nele, olha, tá vendo? Laçou, faz 1, 2, 3 laçadinha, tira de uma só vez, olha. Sobrando 2 argolinhas na agulha. Aí, você fecha as duas de uma só vez também. Volta lá na sua base e vai continuar. Olha, no primeiro pontinho, você vai sobrepor 2 pontos altos. 1. Volta no mesmo pontinho, 2. E depois, vai trabalhar 3 pontos altos, ponto sobre ponto. E assim, a gente vai fazer todo o contorno. Olha, um aumento, 3 pontos altos. Ponto puff sobre ponto puff. Laço o primeiro pontinho, 2 pontos altos. 3 pontos altos, ponto sobre ponto. Ponto puff sobre ponto puff. E assim, a gente vai fazendo todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Um aumento, 3 pontos altos, um ponto puff. Um aumento, 3 pontos altos, um ponto puff. A gente vem fazendo todo o contorno, olha, um aumento, 3 pontos altos, um ponto puff. Chegamos no nosso último pontinho, a gente vem aqui, olha, nas 3 correntinhas iniciais e conta 1, 2, laça a terceira, fecha com ponto baixíssimo. Faz uma correntinha, dá, olha, bem uma ajustadinha. Olha, corta uma pontinha de 4 a 5 centímetros, olha, puxa e amarra. E essa pontinha a gente esconde, olha, entre essas argolinhas aqui, olha, na segunda argolinha, que aí a próxima carreirinha já vem prendendo ela sem ter problema de desmanchar. Agora, novamente, nós vamos trabalhar com Max Color branco.
Agora, eu vou vir no primeiro pontinho, gente, depois do ponto puff, olha. Vou laçar a minha linha branca, o Max Color branco. Lembrando que todos eles são número 6, viu, gente? Olha, lacei o primeiro pontinho, subi com 3 correntinhas. Lembrando que as 3 correntinhas faz a vez de um ponto alto, certo? Agora, eu vou sobrepor ponto sobre ponto. E eu tenho 5 pontos altos de base, eu vou ter 5 pontos altos agora, tá, gente? Então, olha aqui, olha, trabalhamos 5 pontos altos, chegamos no ponto puff, olha, laça ele de um lado para o outro e vamos trabalhar ponto puff sobre ponto puff, olha, 2, 3. Então, todas as carreirinhas, o ponto puff, sempre 3 laçadinhas, olha, 2 argolinhas na agulha, fechou, volta na base e novamente nós vamos trabalhar 5 pontos altos, ponto sobre ponto. Trabalhamos 5 pontos altos, olha, chegamos no nosso ponto puff. Leva a agulha de um lado para o outro e vai trabalhar ponto puff sobre ponto puff. E assim nós vamos fazer, gente, todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Essa carreirinha não tem aumentos, certo? Então, na carreira anterior rosa, a gente tinha 5 pontos altos, certo? Então, na carreirinha branca, nós vamos ter 5 pontos altos, olha, ponto sobre ponto, 1, 2, 3, 4, 5, um ponto puff. E assim a gente vai fazer todo o contorno, ponto sobre ponto puff, ponto sobre ponto puff. Então, vai ter 5 pontos altos, um ponto puff, 5 pontos altos, um ponto puff. Vamos fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Chegamos no nosso último pontinho, gente, olha, a gente vai lá nas 3 correntinhas iniciais. Conta 1, 2, 3. Vamos fechar com ponto baixíssimo, certo? Olha, dá uma ajustadinha, tá vendo? E vamos fazer uma correntinha, cortar uma pontinha, né, de 4 a 5 centímetros, puxa e amarra. Agora, nós vamos trabalhar com o Barroco Multicolor Premium. Na cor 9427. Todos eles número 6, viu, gente? Agora, nós vamos laçar, nós temos 5 pontos altos de base. No primeiro pontinho, depois do ponto puff, olha. Você laça ele e sobe com 3 correntinhas. Essa carreirinha, gente, nós vamos fazer ela, confeccionar ela, a mesma coisa da carreira anterior à branquinha. 5 pontos altos, um ponto puff, 5 pontos altos, um ponto puff. Não tem aumento, não teve na branca e não vai ter nessa, tá? Então, vamos trabalhar agora 5 pontos altos, ponto puff sobre ponto puff. 5 pontos altos, ponto puff sobre ponto puff. Então, trabalhamos, olha, ponto sobre ponto, 5 pontos altos, e agora sobre o ponto puff, certo? Olha, sempre lembrando que todos eles são com 3 laçadinhos, olha. 1, 2, 3, para ele ficar bem cheinho, certo? Laçou, ficou com 2 argolinhas, fechou. Vai voltar lá na base e vai trabalhar 5 pontos altos, ponto puff sobre ponto puff, 5 pontos altos, ponto puff sobre ponto puff, fazendo todo o contorno com a mesma sequência de repetições, igualzinha à carreira anterior. Então, a gente veio trabalhando, olha, 5 pontos altos, um ponto puff, 5 pontos altos, um ponto puff. Chegamos no nosso último pontinho, a gente vai lá nas 3 correntinhas iniciais, conta 1, 2, 3, laça a terceira, fecha com ponto baixíssimo, faz uma correntinha, certo? E vamos cortar uma pontinha de 4 a 5 centímetros. Agora, nós vamos trabalhar com a linha branca, fazendo todo o contorno, ponto sobre ponto, somente pontos baixos. Agora, em um dos pontinhos de base, eu vou prender a minha linha branca, certo? Com um ponto baixo. E vou trabalhar agora ponto sobre ponto. Olha, em cima de cada ponto de base, eu vou sobrepor um ponto baixo, certo? Então, assim, a gente vai fazer todo o contorno. Só que nessa carreirinha, gente, nós temos um segredo. Porque na hora de dividir o ponto, vai sobrar 2 pontos. Então, o que que a gente vai fazer? Nós vamos matar
arrematar 2 pontinhos, né, nessa carreirinha de pontos baixos. Como que a gente faz isso? Olha, você leva a agulha, certo? Olha, vamos trabalhar o ponto baixo. Levou, segurou. Vai no próximo, laçou, segurou. Então, aqui nós matamos um pontinho, olha, de 2 pontos transformamos em 1. Por quê? Senão, na hora de dividir os pontos, vai estar sobrando 2 pontinhos. E a gente arrematando 2 pontinhos nessa carreira, aí vai bater certinho a quantidade de pontos para o nosso bico, tá? Aí você vai continuar ponto sobre ponto. Em qualquer um dos lugares que você achar que deve, você vai arrematar um pontinho. Então, 2 pontinhos tem que ser arrematado nessa carreirinha. Então, olha aqui, a gente vai continuar trabalhando ponto sobre ponto. Então, lá no começo, né, eu matei um pontinho. Agora, novamente, aqui, ó, em qualquer um dos lugares, você pode estar no meio do seu trabalhinho ou no começo, certo? Olha, lacei novamente, olha. Eu matei um no começo, agora eu vou mais um. Laço, seguro, vou no próximo pontinho, lacei e fecho 2 pontinhos de uma só vez, certo? Sendo assim, já tá com menos 2 pontinhos, que a gente fez isso no começo e agora eu estou fazendo no meio, tá? E vamos continuar trabalhando ponto sobre ponto, em cima de cada pontinho de base, um ponto baixo, fazendo todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Lembrando que a gente vai matar somente 2 pontinhos, viu, gente? Para não sobrar na hora de dividir o bico, tá bom? E vamos continuar ponto sobre ponto. Então, olha aqui, chegamos no nosso último pontinho, a gente vai lá no primeiro pontinho inicial, olha, leva a agulha, fecha com ponto baixíssimo. Feito isso, eu vou subir com 3 correntinhas. Essas 3 correntinhas faz a vez de um ponto alto. Agora, eu vou trabalhar mais 6 pontos altos, ponto sobre ponto, certo? Contando com as 3 correntinhas, vai ter um total de 7 pontos altos, certo? Trabalhamos 7 pontos altos, contando com as 3 correntinhas. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Você trabalhou 7 pontos altos, ponto sobre ponto. Agora, você vai confeccionar 3 correntinhas, vai pular 2 pontinhos de base, 1, 2, e novamente você vai repetir a sequência de 7 pontos altos, certo? Você trabalhou mais 7 pontos altos, novamente 3 correntinhas, volta na base, pula 2 pontinhos, olha. E vai trabalhar 7 pontos altos. E assim nós vamos fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições, viu, gente? Olha, é 1, 2 pontinhos, certo? E assim nós vamos fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições. 7 pontos altos, 3 correntinhas, pula 2 de base. 7 pontos altos, 3 correntinhas, pula 2 de base. 7 pontos altos, 3 correntinhas, pula 2 de base. E assim a gente vai fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Então, a gente vai fazendo todo o contorno. 7 pontos altos, 3 correntinhas, pula 2 de base, certo? Chegamos no nosso último pontinho, olha, 3 correntinhas. Vem no primeiro pontinho inicial, conta 1, 2, 3, laçou a terceira correntinha, fechou. Agora, gente, nós vamos caminhar sobre os pontos altos, somente pontos baixíssimos. Olha, eu vou levar a minha agulha, laço, olha, faço isso aqui. Olha, levei, lacei, tirei, olha, tá vendo? Como se a gente estivesse caseando. Pra gente chegar em cima do primeiro espacinho das 3 correntinhas, olha. Levei, lacei, puxei. Levei, lacei, puxei, certo? Chegamos agora em cima das 3 correntinhas de base, olha. Eu vou levar a agulha, laço a linha, vou subir com 3 correntinhas. 1, 2, 3. Vou voltar no mesmo espacinho de base e vou trabalhar mais 2 pontos altos. Então, olha aqui, trabalhamos 3 pontos altos, contando com as 3 correntinhas. Vou trabalhar 3 correntinhas, vou voltar no mesmo espacinho de base e vou sobrepor mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Vou trabalhar agora, gente, 2 correntinhas. 1, 2.
Olha, então, dentro de cada espacinho de base das 3 correntinhas, nós vamos trabalhar 3 pontos altos, 3 correntinhas, 3 pontos altos. 2 correntinhas. Eu vou pular, olha, 3 pontinhos. 1, 2, 3. O quarto pontinho, eu levo a agulha, olha, de baixo para cima e passo bem no meio dele, olha. E vou sobrepor, laçando o meio do corpo do ponto, um ponto alto. Fazendo isso, gente, ele vai ficando em relevo, olha aqui, tá vendo? Agora, eu trabalho 2 correntinhas, vou no próximo espacinho e vou trabalhar a mesma coisa que eu fiz aqui. 3 pontos altos, 3 correntinhas, 3 pontos altos, certo? Então, olha aqui, trabalhamos 3 pontos altos, 3 correntinhas, 3 pontos altos, 2 correntinhas. Novamente, eu volto lá na minha base, olha, pulo 1, 2, 3, laço o quarto pontinho, olha, eu levo a agulha de cima para baixo e venho do outro lado do ponto, certo? Olha aqui. E trabalho um ponto alto. 2 correntinhas, olha, vou em cima das 3 correntinhas de base e vou fazer a mesma coisa. E assim, a gente vai fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições. 3 pontos altos, 3 correntinhas, 3 pontos altos. 2 correntinhas, pulo 3 pontinhos de base, laço o terceiro, trabalhando um ponto relevo, né, que é o ponto alto, laçando o meio do corpo do ponto. 2 correntinhas, vou no próximo espacinho, a mesma coisa, 3 pontos altos, 3 correntinhas, 3 pontos altos, certo? E assim, a gente vai fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Então, olha aqui, a gente vem fazendo todo o contorno com a mesma sequência de repetições, olha. Tá vendo? 3 pontos altos, 3 correntinhas, 3 pontos altos. 2 correntinhas, pula 3 de base, laço o quarto, olha, laçando o meio do corpo do ponto, certo? 2 correntinhas. Vamos lá no nosso primeiro pontinho inicial, 1, 2, 3, laça a terceira de baixo para cima, certo? E a mesma coisa a gente faz, olha, leva a agulha, olha, laça, vai, olha, tira, chegamos em cima do espacinho de 3 correntinhas, certo? Agora, nós vamos trabalhar dentro desse espacinho a mesma coisa que a gente fez na carreira anterior. 3 pontos altos, 3 correntinhas, 3 pontos altos. Então, olha aqui, olha, tá vendo? 3 pontos altos, 3 correntinhas, 3 pontos altos. 2 correntinhas. Agora, você vai vir, olha, laça o meio desse ponto, tá vendo? De ladinho, e trabalha um ponto alto. Certo? 2 correntinhas, vai em cima do próximo espacinho de base das 3 correntinhas e vai fazer a mesma coisa. 3 pontos altos, 3 correntinhas e 3 pontos altos. Trabalhamos 3 pontos altos, 3 correntinhas, 3 pontos altos. 2 correntinhas, certo? Agora, a gente vai lá em cima daquele ponto alto que a gente trabalhou da carreira anterior. Olha, passa a agulha de um lado para o outro no pontinho e trabalha um ponto alto. Feito isso, novamente, você trabalha 2 correntinhas, certo? E vai em cima das 3 correntinhas de base, olha. E vai fazer o mesmo contorno, a mesma sequência de repetições, fazendo todo o contorno, olha. 3 pontos altos, 3 correntinhas, 3 pontos altos. 2 correntinhas, ponto em cima de ponto, olha, em relevo, laçando o meio do corpo do ponto, um ponto alto. 2 correntinhas, 3 pontos altos, 3 correntinhas, 3 pontos altos. 2 correntinhas, ponto sobre ponto, laçando o meio do corpo do ponto, certo? E assim, nós vamos fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Chegamos no nosso último pontinho, olha, a gente vai lá no primeiro pontinho inicial, 1, 2, 3, laça a terceira correntinha de baixo para cima, certo? Feito isso, novamente, você vai caminhar sobre os pontos, ó, leva a agulha, um ponto baixíssimo, vai no próximo, um ponto baixíssimo, chegou sobre as 3 correntinhas de base. Agora, nós vamos trabalhar o último pontinho dessa carreirinha. Vamos trabalhar a última carreirinha dessa parte branca aqui, tá? Nós vamos subir com 3 correntinhas, vamos voltar no mesmo espacinho de base e vamos sobrepor mais 2 pontos altos. Contando com as 3 correntinhas, nós temos 3 pontos altos, certo? Agora, a gente vai trabalhar 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Vamos virar de cima para baixo, contar 1, 2, 3, laçar a primeira inicial com um ponto baixo. Formando um ponto picô, uma correntinha, volta no mesmo espacinho de base e vamos sobrepor 3 pontos altos.
Trabalhamos 3 pontos altos, né? 2 correntinhas, vem em cima do ponto alto de base, sempre laçando o corpo, não a cabeça do ponto. Olha, um ponto alto. Novamente, você vai trabalhar 2 correntinhas. Olha, uma, duas. Olha, vem em cima das 3 correntinhas de base e vai sobrepor 3 pontos altos. Olha aqui, trabalhamos 3 pontos altos, 4 correntinhas, pula 3 de cima para baixo, laça a quarta, olha, um ponto baixo, formando um ponto picô. Uma correntinha, volta no mesmo espacinho de base, 3 pontos altos. 1, 2, 3. 2 correntinhas, uma, duas, vem em cima do seu ponto alto de base, olha, laça de um lado para o outro, um ponto alto. E assim você vai fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições, olha. 3 pontos altos, um ponto picô, uma correntinha, 3 pontos altos. 2 correntinhas, ponto sobre ponto. 2 correntinhas, 3 pontos altos, um ponto picô, uma correntinha, 3 pontos altos. E assim você vai fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Então, olha aqui, a gente veio fazendo todo o contorno, chegamos no nosso último pontinho, a gente vai lá no primeiro pontinho inicial, laça a terceira correntinha, fecha com ponto baixíssimo, dá uma puxadinha, né? Faz uma correntinha, corta uma pontinha generosa aí, puxa, e a gente vai esconder essa pontinha entre os pontos com auxílio de uma agulha. Agora, nós vamos trabalhar a segunda camada do bico com o Max Color rosa na cor 6085. Lembrando que todos eles são número 6. Agora, nós vamos continuar com a linha rosa, segunda camada do bico, certo? Olha aqui, nós temos 7 pontos altos. Você vai trazer o seu bico para frente. Em cima de cada ponto alto de base, você vai sobrepor um ponto alto com o Max Color rosa. Então, agora você vem no primeiro pontinho, olha, traz o bico para frente, olha, laça o primeiro pontinho, certo? E sobe com 3 correntinhas, olha, 1, 2, 3. Agora, você vai trabalhar ponto alto em cima de ponto alto, certo? Então, você vai ter um total aí de 7 pontos altos. Então, olha aqui, nós temos 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, certo? Aí, você pula esse detalhe, olha aqui, ó. Aí, você pula esse aqui, né, o ponto leque, e vem em cima dos 7 pontos altos novamente, olha. 3 correntinhas, e vem, já laça o primeiro, olha. E vai trabalhar 7 pontos altos. Trabalhamos novamente 7 pontos altos, 3 correntinhas, olha. Pula essa parte do bico, vem direto em cima dos próximos 7 pontos altos. E vai sobrepor 7 pontos altos. Então, você vai fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Olha, 7 pontos altos, 3 correntinhas, 7 pontos altos, 3 correntinhas. Olha, tá vendo? Lembrando que a gente vai laçar os 7 pontos altos da base branca, olha. Tá vendo? No avesso, olha aqui, tá vendo? Ponto sobre ponto. 7 pontos altos, 3 correntinhas, 7 pontos altos. E assim a gente vai fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Então, a gente vem fazendo todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Olha, 3 correntinhas. Vamos lá no nosso primeiro pontinho inicial. 1, 2, laça a terceira. Com ponto baixíssimo. Feito isso, agora a gente vai caminhar sobre os pontos, gente. Olha, levo, certo? Olha aqui, levo no primeiro pontinho agulha, arrasto, olha, ponto baixíssimo, vou no próximo ponto baixíssimo, olha, laço, levo, tá vendo? E assim a gente vai fazendo a mesma coisa que a gente fez na primeira carreira de bico. Chegamos em cima dos 3 correntinhas de base, nós vamos trabalhar 3 pontos altos, 3 correntinhas, 3 pontos altos. Então, olha aqui, trabalhamos 3 pontos altos, 3 correntinhas, 3 pontos altos. 3 correntinhas, olha, 3 correntinhas. Vamos pular 1, 2, 3, laçar o quarto pontinho, olha. Passa de um lado para o outro nele, trabalha um ponto alto. É a mesma coisa que a gente fez na carreira branca, no bico branco, olha. 3,
1, 2, 3. Vamos no próximo espacinho e vamos fazer a mesma coisa. 3 pontos altos, 3 correntinhas, 3 pontos altos. 3 pontos altos, 3 correntinhas, 3 pontos altos. Novamente, 3 correntinhas. Vem na base, pula 1, 2, 3, laço o quarto, olha. Passa a agulha de um lado para o outro no ponto. Trabalha um ponto alto, certo? Você fazendo assim, ele já fica em relevo, olha aqui. Feito isso, você trabalha novamente 3 correntinhas e vai no próximo espacinho fazendo a mesma coisa. Então, a gente vai fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Olha, 3 pontos altos, 3 correntinhas, 3 pontos altos. 3 correntinhas, pula 3 de base, laço o quarto, um ponto alto. 3 correntinhas, vai no próximo espacinho. 3 pontos altos, 3 correntinhas, 3 pontos altos. E assim a gente vai fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Então, a gente veio fazendo todo o contorno com a mesma sequência de repetições, né? Olha, 3 correntinhas, pula 3 de base, um ponto alto, 3 correntinhas. Emendamos, olha, chegamos no primeiro pontinho inicial, vamos emendar com um ponto baixíssimo. Feito isso, você faz a mesma coisa. Você percebe, gente, que a mesma coisa que a gente fez na carreira de bico branco, nós vamos fazer na carreira de bicos rosa, olha. Vai subir com 3 correntinhas. Volta na base, você trabalha mais 2 pontos altos, vai trabalhar 3 correntinhas e vai voltar no mesmo espacinho de base, mais 3 pontos altos. Olha, 3 correntinhas, olha, 3 pontos altos, 3 correntinhas, 3 pontos altos. 3 correntinhas, agora a gente vai em cima do ponto, olha, laça ele, um ponto alto. Olha, vira de ladinho, laçou, um ponto alto. Agora, você vai trabalhar 3 correntinhas. 1, 2, 3, vai em cima do próximo espacinho e vai trabalhar a mesma coisa. 3 pontos altos, 3 correntinhas, 3 pontos altos. Agora, gente, nós vamos trabalhar 6 carreiras iguais. Não tem segredo. Então, olha aqui, olha, 6 carreiras iguaizinhas, tá vendo? Olha, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá vendo? Olha, 3 correntinhas, um ponto alto, 3 correntinhas, um ponto alto, 3 correntinhas. Nas duas últimas, a gente trabalha 4 correntinhas, um ponto alto, 4 correntinhas. 3 pontos altos, 3 correntinhas, 3 pontos... Aqui, olha, é a mesma coisa, da primeira à última. Só que nas duas últimas, que aumenta uma correntinha, mas não tem segredo. Chegou na última carreirinha, você vai fazer a mesma coisa que você fez aqui, olha. Só aumenta que aqui nós trabalhamos 2 e aqui a gente trabalha 4. E trabalha 3 pontos altos, um ponto picô, 3 pontos altos, um ponto picô. E olha como fica lindo esse bico, gente. Dá um valor na peça, simples, fácil e rápido. Então, nós trabalhamos 3 carreirinhas no bico branco, certo? E na rosa, nós vamos trabalhar 6 carreirinhas, uma sequência de repetições. Olha aqui, ó, muito fácil. Tá pronto o nosso trabalho de hoje, a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Agora, gente, eu vou dar uma dica aqui para vocês. Para você fazer ele maior, esse tapete ficou com 85 centímetros, certo? Para você fazer ele maior, você faz a primeira etapa, né? Dos motivos que fica em relevo. Depois, você faz essa segunda etapa do branco e vem com essa. Terminou essa aqui, você repete essa aqui, olha, antes de começar o bico, certo? Olha, terminou a segunda etapa, você repete essa mesma etapa com a mesma quantidade de pontos aqui, olha, fazendo a mesma coisa aqui, você repete lá, e assim você pode aumentar ele de várias carreiras, é só você aumentar sempre uma carreira de relevo, ponto puff, uma carreira de relevo, um ponto puff, aí depois você vem com o bico. Você pode fazer ele de vários tamanhos. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, fique com Deus. Não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal e tocar o sininho, viu, gente? Deixar seu like, curta e compartilhe. Um beijo, fique com Deus e até a próxima aula.